Olha aí, pessoal, o Lula tem razão ao falar da fome. Olha que coisa impressionante. Sim, ele acertou o diagnóstico, só errou o alvo, porque na verdade ele está correto em dizer que o problema da fome no Brasil decorre de escolhas políticas, só que ele finge crer, pelo menos, que essas escolhas políticas erradas foram cometidas por outros políticos, e não por ele próprio, quando nós sabemos bem que o grande problema do Brasil hoje, da economia brasileira, é o PT. Os anos que se passaram de PT e este 1 ano e meio de governo Lula 3.0. Lá atrás, a oportunidade perdida, a década perdida, que garantiu que o Brasil continuaria sendo um país pobre por conta da péssima gestão desse desgoverno petista. E agora, mais uma excelente oportunidade que o Brasil tinha logo no pós-pandemia, com os problemas de guerra envolvendo a Ásia, envolvendo a Europa e o Brasil prontinho para assumir o protagonismo mundial, e me cai no colo desse infeliz mais uma vez que vai nos condenar à manutenção da pobreza eterna nesse país. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o ponto aqui é o seguinte, uma coluna do Estadão, coluna de opinião, e cada vez mais nós vemos multiplicar essas colunas de opinião que estão descascando o governo Lula. Essa é a verdade, cada vez mais na grande mídia há espaço para uma crítica aberta, especialmente nos aspectos econômicos, aspectos políticos, também diplomáticos, especialmente, mas aspectos econômicos são mais frequentes nesse tipo de crítica, obviamente com toda a razão do mundo. Não há o que se questionar a esse respeito. Isso aqui é importante por mostrar um enfraquecimento do governo Lula. Já foi a época que ele conseguia ter a hegemonia do discurso, né? Isso já ficou muito no passado, felizmente. Mas então, o Lula falou na tal reunião do G20 lá, que ele defendeu criar um órgão ali para combater a fome. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso no canal, né? E ele disse o seguinte, que a fome não é uma coisa natural. Errado, claro que é uma coisa natural. Se o ser humano não correr atrás, ele passa fome, né? A fome, a má nutrição é a regra na natureza e sempre foi a regra na história humana. Se você pegar toda a história do Homo sapiens, aí os 200 mil anos de história do Homo sapiens, você vai ver que é uma fração minúscula dessa história do ser humano tem abundância de alimentos, que é o que nós temos hoje. Problemas com obesidade, de você ter que ficar controlando quanto você come. Não, a história humana sempre foi da miséria, da subnutrição. Até inventar a agricultura, melhorar um pouquinho, mas ainda assim não era uma coisa tão expressiva, até chegar na Revolução Verde agora no século XX. Então, é claro que a fome é uma coisa natural, é o estado natural do ser humano. A abundância, a riqueza, isso que não é natural. Isso aí decorre da ação humana, do ser humano correndo atrás para ter uma vida melhor, né? Mas seguindo aqui, ele disse que o problema da fome acontece por decisão política. Isso é fato, mas não do jeito que o Lula fala, né? O que ele defende aqui nesse discurso é mais dinheiro na mão de político para ficar fazendo ali as politicagens dele, aquelas coisas demagógicas e tudo mais. Tanto ele quanto os seus pares socialistas que aplaudem esse tipo de discurso. A verdade é que onde a fome mais castiga a população humana, nós estamos falando de decisões políticas comunistas. Sempre foi assim. Os países aqui na América que estão passando por escassez nesse momento, a Argentina não está passando por escassez. Tem empobrecimento da população, redução no consumo de carne, essas coisas que são, sim, herança de um governo de extrema esquerda, que era o governo kirchnerista, mas onde nós temos escassez aqui em Cuba e na Venezuela, dois países comunistas, socialistas, que têm um governo que, por suas péssimas decisões econômicas, lançou o povo na mais completa miséria, né? Onde acontece isso no mundo? Então, isso acontece por conta de questões políticas, sim, de esquerda, onde há liberdade de mercado, a coisa floresce muito mais, né? Agora, aqui no Brasil, de forma geral, a culpa desse cenário
é do próprio governo Lula e da Dilma Rousseff, que é uma cria dele aqui, né? Inclusive o pessoal coloca uma criatura do Lula, né? Foram 13 anos de desgoverno Lula, conforme eu falei, conforme se fala aqui nessa coluna, foram uma década e meia praticamente perdida para o Brasil. Estava na hora de fazer reformas importantes que foram planejadas lá na época do Plano Real e que não foram levadas adiante. Na virada ali, nos anos 80 e 90, o Brasil ficou estagnado, o que implica dizer que o Brasil empobreceu por conta da hiperinflação. Isso sempre acontece. O Plano Real veio para corrigir esse problema com todos os sacrifícios necessários, um monte de problemas que isso acabaria acarretando, mas conseguiu estabilizar a moeda e houve um notável crescimento da renda do brasileiro. A pobreza caiu bastante por conta disso. E havia uma série de coisas a ser feitas a partir daí. Medidas econômicas a serem adotadas, reformas e tudo mais, que obviamente não só não foram levadas adiante pelo Lula, como, de maneira geral, boas ideias traçadas lá atrás no Plano Real foram completamente abandonadas pelo governo Lula, especialmente no seu segundo mandato e no período da Dilma Rousseff, de forma geral aí, né? Então, o governo deixou de modernizar o país, né, de permitir que o mercado brasileiro fosse mais dinâmico, a economia crescesse de forma sustentável, para fazer então o tal voo da galinha aí, né? O resultado aí temos uma baixa produtividade, isso não muda, é impressionante, né? A acomodação de diversos setores que dependem de privilégios estatais e não caminham com as próprias pernas aí, né? E o mercado de trabalho bastante precarizado. Por quê? Porque a mão de obra é cara, excessivamente cara no Brasil, a legislação trabalhista engessa as relações laborais e por conta disso você não consegue modernizar o trabalho, não consegue fazer ele de uma maneira mais eficiente, mais adequada à atual realidade. O Brasil está preso nos anos 40. É impressionante nesse sentido aí, né? Então, a escolha do governo Lula de transformar o Estado brasileiro em motor da economia, né? O agente aqui, o protagonista da economia, foi uma tragédia para o Brasil de maneira geral, né? As estatais acabaram sendo dilapidadas no governo Lula, isso se tornou evidente para todos nós, embora o governo cinicamente negue isso, mas os fatos são inegáveis, né? E aí o Estado, o tal do indutor do crescimento, não aguentou segurar essa pressão aí. O que aconteceu, né? Tivemos a crise econômica logo na sequência, a recessão que lançou um monte de gente na pobreza, aumentou o desemprego de uma forma absurda, inflação subiu, toda a série de problemas que nós poderíamos imaginar, né? E aí, o que acontece, né? Qual que é a situação? Você tem um período de recuperação disso aí, de pegar os cacos do Brasil e tentar reconstruir o que foi destruído pelo período do PT. Começa lá com o Michel Temer, que faz toma duas boas atitudes nesse sentido. Uma delas foi a questão do teto de gastos e a outra delas, né, foi a questão da reforma trabalhista. Isso foi muito importante. E aí vem o Bolsonaro, mantém isso que foi estabelecido no governo anterior, faz também a reforma da Previdência, né? E também uma liberação da economia de maneira geral, uma série de medidas que foram muito importantes e fizeram o Brasil dar uma estabilizada ali, conseguir caminhar alguma coisa e tudo mais. Veio a pandemia, deu aquele baque, não só no Brasil, aí no mundo todo, só que depois o Brasil conseguiu se recuperar e estava tudo pronto para seguir em frente com um crescimento econômico interessante, até que o Lula foi colocado de volta no poder para fazer as cagadas que fez no passado com ainda mais velocidade. Estamos vendo os erros se repetirem de novo e já sabemos para onde que isso vai dar. E nem as promessas mais descaradas do Lula em matéria aqui de combate à pobreza, de combate à fome de forma específica, podem ser levadas a sério, porque o pessoal já está estimando que todo aquele papo lá de isenções dos itens da cesta básica na reforma tributária não vai mudar absolutamente nada no que está acontecendo neste momento aí em relação à tributação dos alimentos, porque eles já têm isenção hoje, não vai mudar, ou seja, o governo está fingindo que está fazendo alguma coisa útil para essa questão
E não está. Então, muitos desses itens já têm isenção, inclusive a própria carne, né, é praticamente isenta aí, entre isenção total e uma alíquota muito reduzida na atualidade. E, além do que, a reforma tributária vai ter um período de adaptação muito grande, vai demorar até qualquer redução nos impostos ser percebida pela população na hora de comprar os itens e tudo mais, se é que isso vai ser percebido em algum momento e se é que essa isenção não vai subir no telhado também em algum ponto da discussão sobre a reforma tributária. Ou seja, nem isso aqui o Lula vai conseguir fazer em favor dos mais pobres. Infelizmente, é um governo que existe para perpetuar a pobreza e a fome no Brasil. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.